Alô, galera! Hoje tem boletim especial aqui do Santos. É especial porque é aniversário do clube mais famoso do mundo, é aniversário do time do Rei, é aniversário de um dos clubes mais gloriosos da história do futebol mundial, certamente o clube que tem a mais linda história do futebol em todo o planeta, o clube que foi o embaixador do futebol brasileiro nos anos 60, que fez o futebol se popularizar pelo mundo, pelos Estados Unidos, pela África, pela América do Sul, pela América Central, enfim, fez clubes tradicionalíssimos da Europa ficar de joelhos, né, durante aí praticamente uma década inteira. Enfim, é um boletim especial que eu vou aproveitar para dar as notícias do Santos deste domingo e também fazer uma grande homenagem a esse clube fantástico que tanto amamos, tá certo? Tudo isso depois da vinheta, fique ligado. É isso aí, galera. Antes eu peço para você deixar aquele like, né? Como eu sempre peço aqui em todo início de vídeo, deixa aquele like, não custa nada. Aproveita, ativa aí o sininho das notificações se não estiver ativado, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Enfim, ajude o canal a crescer, interaja com o canal e ajude a chegarmos aí aos 35 mil inscritos. Essa é a próxima meta, essa é a meta atual, aliás. 35 mil inscritos. Quando chegarmos, eu vou sortear duas camisas maravilhosas como essa aqui que eu estou vestindo em homenagem a esse dia tão especial. Tá certo? Duas camisas, uma para o pessoal do clube de membros e outra para o pessoal, para os inscritos em geral, tá certo? Então vamos lá, gente, que dia maravilhoso, né? 14 de abril, Santos, há 102 anos, era fundado por um grupo de 39 pessoas, um grupo de apaixonados pelo futebol aqui de Santos, que resolveu fundar um clube e escolheu o nome da cidade para dar a esse clube fantástico. O Santos, portanto, nascia nesta data há 112 anos e nenhum daqueles garotos de classe média, comerciantes da cidade que fundaram este clube poderiam imaginar, né, até onde ele chegaria. Pois é, até onde esse clube fantástico chegaria. Infelizmente, passamos e vivemos momentos difíceis, especialmente nos últimos anos, por conta de administrações, não só essas dos últimos anos, ao longo da sua história, né? O Santos por tudo que conquistou, o Santos por tudo que já representou para o futebol brasileiro, por ter sido nada mais, nada menos do que o clube do maior jogador de todos os tempos. Mais do que isso, né? Pelé foi o maior atleta de todos os tempos, tanto que ganhou aí o título de atleta do século. Pois é, né? Se tivéssemos tido aí administrações mais responsáveis, mais profissionais, certamente hoje o Santos seria o clube mais poderoso do mundo, porque somos um dos clubes mais gloriosos do mundo, talvez o clube que tem aí a história, talvez não, o clube que tem a história mais linda do mundo, uma história fantástica. Nenhum clube teve o melhor atleta de todos os tempos, nenhum clube revelou tantos jogadores de qualidade, nenhum clube brasileiro chegou tão longe, foi precursor como o Santos, né? O primeiro campeão mundial brasileiro, o primeiro campeão de Libertadores brasileiro, enfim, um clube que alcançou todos os recordes possíveis e imagináveis dentro e fora do país na sua época. Mas, infelizmente, essa história maravilhosa não é compatível com a sua realidade estrutural. E é esse o desafio que o Santos tem pela frente, é esse o desafio que esta diretoria do clube tem pela frente. Esta diretoria e as que virão no futuro precisam recolocar o Santos no caminho, né? No trilho do sucesso. O Santos, para isso, precisa se modernizar, precisa aí ter uma estrutura minimamente compatível com o seu tamanho. Hoje a estrutura do Santos é de um time pequeno, de um time de pouca relevância, né? O que é lamentável pelo tamanho, pela importância que o Santos tem para o futebol brasileiro e também para o futebol mundial. Não é à toa que hoje, no dia do seu aniversário, pessoas, celebridades do mundo inteiro, não só do futebol, fizeram homenagens ao Santos, né?
Entre eles, o astro da NBA, Jimmy Butler, do Miami Heat, que pousou com uma camisa do Santos. Ele foi com a delegação do Miami Heat para a Flórida, vestindo uma camisa branca, camisa tradicionalíssima do Santos Futebol Clube. Jimmy Butler, que é fã e amigo pessoal do craque Neymar, outro menino da Vila famoso, né, forjado nas categorias de base do Santos, o craque hoje do futebol, o principal craque hoje do futebol nacional. E para contar um pedacinho dessa história fantástica do Santos, eu fiz uma lista com os maiores ídolos do clube, separados por décadas, né? Ao longo dessas 12 décadas de vida do Santos. Claro que muitos jogadores fantásticos vão ficar de fora, não vou lembrar aqui, mas só para a gente sentir um pouquinho, né, do gosto, né, dessa história espetacular e para a gente relembrar também quantos jogadores maravilhosos, excepcionais passaram pelo Santos nesses últimos 12 anos. E a gente começa essa história justamente pelo ano de fundação do Santos, 1912, quando esse gigante do futebol mundial começa a surgir. Naquela época, Ari Patuska, Milon e Arnaldo eram os grandes ídolos do clube. Ari Patuska, filho do primeiro presidente do Santos, Zizino Patuska, ele junto com Milon e Arnaldo. Milon e Arnaldo foram aí os dois primeiros jogadores convocados, jogadores do Santos, para a seleção brasileira. Depois, na década de 20, surge Araquém Patuska, irmão de Ari Patuska, filho também de Zizino Patuska, junto com o Feitiço. Eles eram aí os dois grandes ídolos do Santos no início dos anos 20. E na década de 30 surge Raul, outro grande jogador da história do Santos, que junto com Araquém Patuska, que permanece bastante tempo no clube, eles formam os dois o ataque dos 100 gols, famoso ataque dos 100 gols, que levou o Santos à conquista do seu primeiro grande título, o título de campeão paulista em 1935. Araquém Patuska e Raul eram aí os protagonistas, foram, né? Os protagonistas desta grande conquista do Santos, a primeira grande conquista do Santos. Depois veio a década de 40, Antoninho, o arquiteto da bola, né? Foi aí um dos jogadores mais conhecidos e aclamados pela torcida, que já começava a ganhar força, a torcida do Santos dentro do estado de São Paulo. E aí veio a década de ouro do futebol brasileiro, a década de 1950, quando o Brasil, liderado por Pelé, pelo menino Pelé, conquista o seu primeiro título mundial em 1958. Mas antes, Pelé, junto com Pepe, Zito e companhia, já começavam, né, a dar forma àquele time fantástico do Santos que comandou o futebol mundial durante mais de uma década. Em 60, juntaram-se a eles Coutinho, Mengalvio, Dorval, Carlos Alberto. Imaginem esse time fantástico da década de 60 que teve o ataque dos sonhos, né, com Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Um time maravilhoso que encantou o mundo. Aí veio a década de 70, surgiu o Clodoaldo e a primeira geração do Meninos da Vila, pelo menos com esse nome, né? A geração Meninos da Vila, que trouxe para a história do Santos jogadores fantásticos como Nilton Batata, Juari, João Paulo, Ailton Lira, Pita, enfim, jogadores que marcaram aquela época. Essa geração ficou conhecida também como a geração da discoteca, né? O ataque da discoteca, o time da discoteca, porque era um time realmente encantador pela velocidade, né? Era um time que parecia dançar dentro de campo. E tinha Juari, né, como seu principal ícone, que toda vez que comemorava um gol, ele girava em torno da bandeirinha de escanteio. Era um time fantástico. E aí veio a década de 80, que não conseguiu formar grandes jogadores dentro do clube, mas trouxe jogadores que criaram uma identidade muito forte com a torcida, como Serginho Chulapa, Rodolfo Rodrigues, jogadores fantásticos que foram campeões paulistas em cima do Corinthians em 1984. Esse título também foi um título muito importante na história do clube. Aí veio a década de 1990, uma década de poucas conquistas. O Santos conquistou apenas o torneio Rio-São Paulo em 97 e a Copa Comebol em 98. Porém, teve jogadores muito importantes, especialmente Giovani, né? Jogador fantástico, grande Messias, camisa 10 do Santos, que levou o time ao vice-campeonato brasileiro de 95. Talvez esse seja o time mais injustiçado da história do Santos, porque foi um time que foi formado sem muitas expectativas, mas acabou dando liga, né,
comandado pelo técnico, saudoso técnico Cabralzinho. Esse time deu liga no Campeonato Brasileiro de 95, fez uma campanha espetacular, é responsável por aquela virada épica nas semifinais contra o Fluminense. O Santos perde do Fluminense no Rio de Janeiro por diferença de 3 gols, perde lá por 4-1. E aí tem que vencer o jogo de volta contra o Fluminense por 3 gols de diferença e consegue aquela vitória fantástica por 5-2 num Pacaembu mágico, né, tomado pelos santistas. Só que aí no jogo de volta o Santos é prejudicado por uma arbitragem catastrófica comandada pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas, que deixa de anular um gol muito impedido por metros do atacante Túlio. E aí, na sequência, no final do jogo, ele ainda anula um gol legítimo de Camanducaia no finalzinho do jogo. Pois é, com isso o Santos acabou empatando em 1-1 e perdeu o título brasileiro. Mas nos anos 2000, um time comandado pelo atual presidente Marcelo Teixeira começa a reviver os seus momentos de glórias, revelando vários jogadores naquela década e conquistando títulos importantíssimos, como o título de 2002, um título histórico, né, comandado pela geração de Diego, Robinho, Alex, André Luiz, Renato, Elano, Léo, enfim, jogadores fantásticos, a maioria deles revelados dentro do clube. Além disso, o Santos conquistou o bicampeonato brasileiro de 2004, também conquistou o vice-campeonato da Libertadores em 2003. Enfim, o Santos foi campeão paulista também em 2006, 2007, conquistou títulos importantes nessa década e ainda revelou grandes jogadores, né, como esses todos que eu já citei aqui. E depois, na sequência, surgiram nada mais, nada menos do que Neymar e Ganso. Eles foram revelados ainda nos anos 2000, mas fizeram sucesso nos anos 2010, né? A partir da década de 10, Neymar e Ganso venceram a Copa do Brasil de 2010, também venceram a Libertadores de 2011, deram ao Santos o título de tricampeão da Libertadores em 2011. Na sequência, o Santos ainda revelou o Rodrigo, que hoje brilha com a camisa do Real Madrid, além do Gabigol, que já foi para a Europa, deu títulos ao Santos também e hoje está no Flamengo. E na década atual, mesmo vivendo anos terríveis sob o comando do pior presidente da história do clube, Andrés Rueda, o Santos ainda conseguiu revelar bons jogadores. Marcos Leonardo e David Washington foram dois deles, pena que ambos, especialmente David Washington, não tiveram oportunidade de ficar mais tempo no clube e ajudar o clube. E nesses anos o Santos acabou sendo rebaixado para a Série B. E quem sabe agora o Santos retome o seu caminho de glórias, né, com jogadores diferentes, sob uma nova direção, com novas promessas, como esses meninos que já estão aí demonstrando muito talento, como os laterais Sherman, Souza, o zagueiro Jair, jogadores que virão em breve, jogadores do Sub-17, jovens promessas que estão surgindo no Santos, quem sabe com uma administração mais séria, mais competente, mais profissional, o clube retome rapidamente o seu caminho de glórias, porque é esse o destino do Santos. O destino do Santos é ser glorioso e eu espero que estejamos de volta nesse caminho. Tá certo, gente? E antes de finalizar o vídeo, eu quero trazer informações do Santos deste domingo. Vou fazer aqui um rápido boletim do Santos neste domingo, como eu prometi no começo do vídeo. Bom, e neste domingo surgiu o nome de Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, como possível novo reforço do Santos para a Série B. Rafael Cabral, pelo que tudo indica, está se desligando do Cruzeiro, ele que tem uma história no Santos, foi revelado no clube, foi campeão da Libertadores de 2011 junto com o Neymar, com aquele time de Neymar, Danilo e companhia. E é claro, eu fui atrás dessa informação, conversei com algumas pessoas que negaram. De acordo com as pessoas com quem eu conversei, pessoas da diretoria do Santos negaram que o Santos esteja negociando ou tenha interesse em Rafael Cabral. Vamos aguardar. De qualquer forma, na próxima quarta-feira, o presidente Marcelo Teixeira vai conceder uma entrevista coletiva para falar dos seus 100 primeiros dias no comando do Santos, nesta sua atual passagem, e certamente vai dar informações importantes a respeito de contratações. Santos que está muito próximo de anunciar Maceió, atacante que jogou o Paulistão pela Lusa, também Patrick, meio-campista, que está meio que encostado lá no Atlético Mineiro, e ainda negocia com Breno Lopes. De repente, na quarta-feira, o presidente Marcelo Teixeira possa fazer aí o anúncio dessas possíveis contratações.
Tá certo, gente? Mais uma vez, parabéns, Santos Futebol Clube, parabéns ao clube mais querido do mundo, parabéns ao clube que tem a história mais linda, mais rica desse futebol, que é o esporte que tanto amamos. Tá certo? Grande abraço a todos, nos vemos por aqui.